Boa noite, senhoras e senhores vereadores, serventuários desta casa e a todos que nos acompanham presencialmente ou através do canal do YouTube. Hoje vamos realizar a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pedra Bela, do dia 9 de dezembro de 2025. Solicito ao ex-vereador Ademir José Leme Mirli que compõe a mesa conosco. Conforme painel eletrônico, havendo quórum regimental com a proteção de Deus e sob o regime democrático que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Por favor, segunda secretária Roseli, faça a leitura da ata da sessão anterior. Boa noite. Boa noite, doutor Adalto, senhor presidente, senhor Moacir, primeiro secretário, senhor Mili, ex-vereador, nobres vereadores, e a todos que nos acompanham através do canal do YouTube. Livro de atas número 28 das sessões ordinárias e extraordinárias. Leitura da ata da 37ª sessão ordinária legislativa do dia 2 de dezembro de 2025. Presidente, senhor Dr. Adalto José Maciel Leme. Primeiro secretário, senhor Adão Moacir Ferreira. Segundo secretário em exercício, senhor Murilo de Moraes. O registro de presença dos vereadores foi confirmado em painel. Adão Moacir Ferreira, Daniel Aparecido Pinto, Denício Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Simoni Tamoni da Silva Maciel e Dr. Adalto José Maciel Leme. Havendo quórum regimental, o ex-vereador Ademir José Leme compôs a mesa da presente sessão. Em seguida, solicitou ao segundo secretário em exercício a leitura da ata da 36ª sessão ordinária, realizada em 25 de novembro de 2025. Após a leitura, a ata foi colocada em discussão. Não havendo manifestações, foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade. Em sequência, o primeiro secretário iniciou a leitura do material do expediente. Projeto de Lei número 28/2025, de 18 de novembro de 2025. Dispõe sobre o Sistema Municipal de Inscrição e Fomento a Festas Culturais Comunitárias, estabelecendo critérios para o recebimento de apoio do poder público e das outras providências. O projeto de lei foi acolhido pela mesa, encaminhado ao jurídico dessa Casa de Leis e, posteriormente, para as comissões permanentes. Leitura das respostas dos pedidos de informações 6970/2025. Requerimento número 06/2025. Solicitação ao DR, Departamento de Estradas e Rodagem, a autorização para instalação de ponto de ônibus ou estrutura similar no trecho da rodovia José Bueno de Miranda, entrada para o bairro Ararinhas. Colocado 2 requerimentos para discussão, não houve quem se manifestasse. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade dos votos. Indicações de número 359, 360, 361 de 2025. Todas acolhidas pela mesa e encaminhadas ao Executivo Municipal. O presidente, Dr. Adalto, abriu a palavra aos vereadores para manifestações, fazendo uso da palavra os vereadores Murilo de Moraes e Daniel Aparecido Pinto. Não vendo mais quem se manifestasse, o presidente requereu verbalmente a realização do intervalo regimental simbólico, o qual foi aprovado por unanimidade. Intervalo regimental simbólico. O registro de presença dos vereadores foi confirmado em painel. Adão Moacir Ferreira, Daniel Aparecido Pinto, Denício Pereira,
Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Simoni Tamoni da Silva Maciel e Dr. Adalto José Maciel Leme. Havendo quórum, o presidente reabriu os trabalhos da sessão. Ordem do dia. O primeiro secretário fez requerimento verbal solicitando a dispensa da leitura dos projetos de lei número 33, de 17 de novembro de 2025, e 35 de 25 de novembro de 2025, tendo em vista que os referidos projetos foram lidos em sessões anteriores e se encontram disponíveis no site para consulta, bem como a dispensa do parecer jurídico, uma vez que também se encontra no site da Câmara Municipal de Pedra Bela, lendo somente os pareceres das comissões. O pedido posto em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Projeto de Lei número 33/2025, de 17 de novembro de 2025. Dispõe sobre o direito de acesso à informação e a transparência ativa sobre os conselhos municipais de políticas públicas no município de Pedra Bela e das outras providências. Colocado em discussão, não houve quem se manifestasse. O projeto foi colocado em discussão, não havendo quem se manifestasse, e posto o projeto em votação nominal em turno único, sendo aprovado por unanimidade dos votos. Projeto de Lei número 35, de 25 de novembro de 2025. Proíbe a nomeação ou contratação para cargos públicos no âmbito da administração pública, direta e indireta do município de Pedra Bela, São Paulo, de pessoas condenadas por crimes de maus tratos a animais e das outras providências. O projeto foi colocado em discussão, não havendo quem se manifestasse, posto o projeto em votação nominal em turno único, sendo aprovado por unanimidade dos votos. O primeiro secretário fez requerimento verbal solicitando a dispensa da leitura do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sobre a votação sobre a tomada de julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Pedra Bela relativas ao exercício de 2023. Em virtude da leitura realizada na 36ª sessão ordinária, foi lido somente o parecer conjunto das comissões. O pedido foi posto em discussão, não havendo quem quisesse discutir, foi posto em votação e aprovado por unanimidade dos votos. Iniciou-se o julgamento das contas da Prefeitura Municipal de Pedra Bela e, não havendo quem se manifestasse, posto em votação nominal em turno único, sendo aprovado por unanimidade dos votos. O presidente, Dr. Adalto, abriu a palavra aos vereadores para manifestações, fazendo uso da palavra aos vereadores Murilo de Moraes, Simoni Tamoni da Silva Maciel e Dr. Adalto José Maciel Leme. Em ato contínuo, o presidente informou que a próxima sessão será realizada no dia 9 de dezembro de 2025 e declarou encerrada a sessão. O conteúdo integral da sessão encontra-se disponível no canal oficial da Câmara Municipal de Pedra Bela no YouTube. https://www.youtube.com/Câmara Municipal de Pedra Bela 4749, sobre o título 37ª Sessão Ordinária 2025. Nada mais havendo para constar, eu, Wellington Ferreira de Miranda, técnico administrativo, lavrei a presente ata e a subscrevo. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 2 de dezembro de 2025. Presidente, vereador Dr. Adalto José Maciel Leme. Primeiro secretário, vereador Adão Moacir Ferreira. E segundo secretário em exercício, vereador Murilo de Moraes. A ata da 37ª sessão está em votação.
A ata da 37ª sessão foi aprovada. Em sequência aos nossos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, a vereadora Adão Moacir, que faça a leitura do material de expediente. Boa noite, presidente, senhores vereadores, a todos dessa casa, o ex-vereador Miles e a todos que nos assistem pelo canal YouTube. Projeto de lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2026. Ofício GAB número 1038 de 2025, Pedra Bela, São Paulo, 9 de dezembro de 2025. Ao Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela. Referente ao ofício CMPB número 184 de 2025, projeto de lei número 34 de 2025. Senhor presidente, em resposta ao ofício CMPB número 184 de 2025, que devolveu o projeto de lei número 34 de 2025, LOA, encaminhamos anexo à manifestação do diretor da Fazenda sobre os apontamentos realizados no memorando número 30 de 2025, emitido pela Contabilidade da Câmara Municipal. Encaminhamos também a documentação complementar referente às informações solicitadas. Colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicionais que se faça necessário. Atenciosamente, Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal de Pedra Bela. A Sua Excelência, o senhor... Não. Está desligado? A Sua Excelência... Está saindo já? A Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela, Dr. Adalto José Maciel Leme. Assunto: proposição de emenda substitutiva do projeto de lei número 34 de 2025. Mensagem: senhor presidente e nobres vereadores, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade do exercício, nas suas atribuições regimentais e após a análise minuciosa do projeto de lei número 34 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2026, vem propor a emenda substitutiva ao referido projeto. Conforme se verifica a nova redação encaminhada pelo Executivo, o inciso 1º do artigo 4º autoriza a abertura de créditos nacionais suplementares até 10% da despesa fixada, além de permitir mais 10% por meio de transposição ao remanejamento de dotações. Na prática, já se estabelece uma flexibilidade total de 20% do orçamento. Assim, propõe-se, além da redução já encaminhada, a supressão integral do inciso 1º do mesmo artigo, que estabelece hipótese que não oneram os limites do inciso 1º do artigo 4º, o que é CMJ dificulta o exercício da fiscalização pelo Poder Legislativo. Com isso, busca-se restabelecer o equilíbrio institucional, fortalecer o papel fiscalizador do Legislativo e assegurar que a execução orçamentária observe os parâmetros legais e os princípios que regem a administração pública. Ao submeter a presente proposta e apreciação desta Igreja Casa, a Comissão confia que os senhores vereadores reconheceram a relevância da medida e a prioridade da sua aprovação. Pedra Bela, 9 de dezembro de 2025, Adão Moacir Ferreira, presidente, Murilo de Moraes, membro. Só para informar e deixar consignado que os anexos todos que vieram junto com a lei, porque é muito anexo,
que foi alterado pelo Executivo Municipal, já encontra-se no site, então está todo no site para consulta pública. Então agora a gente vai passar a leitura do parecer da comissão após a análise e da emenda substitutiva feita pela comissão. Ao submeter a presente proposta à apreciação desta igreja casa, a comissão confia que os senhores vereadores reconheceram a relevância da medida e a prioridade da sua aprovação. Pedra Bela, 9 de dezembro de 2025. Adão Moacir Ferreira, presidente. Murilo de Moraes, membro. Simoni Tamoni da Silva Maciel, membro. Projeto de emenda substitutiva número 5 de 2025, de 9 de dezembro de 2025. A Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, no uso das suas atribuições, que lhes são conferidas por lei e pelo regimento interno desta Casa, vem propor a seguinte emenda substitutiva. Fica substituída a redação pelo projeto de lei número 34, 2025, via emenda, que passará a tramitar a seguinte forma, dando seu projeto de lei a seguinte redação final. Projeto de lei número 34 de 2025, de 14 de novembro de 2025. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2026. Vanderlei Lopes da Silva, prefeito municipal de Pedra Bela, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Pedra Bela aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei estima a receita fixa e despesa do município de Pedra Bela para o exercício financeiro de 2026. Nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, compreendendo. Primeiro, orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração municipal, direta ou indireta. Segundo, orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos e a ela vinculados. Terceiro, orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Artigo 2º. A receita total estimada no orçamento fiscal, Seguridade Social de investimento, já com as devidas deduções legais, representa um montante de R$ 44.709.176. Conforme o quadro demonstrado em anexo. Orçamento fiscal está fixado em R$ 30.434.661. Orçamento da Seguridade Social em R$ 14.274.515. Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo, auferido pelo ente municipal para que a alocação e a cobertura das despesas públicas. Todo o ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receitas correntes e de capital arrecadadas da forma da anexo 2º, resumo geral da receita, legislação vigente especificada, número, receitas correntes, 1.100, imposto, taxa e contribuição melhoria, 1.200, contribuições, 1.300, receita patrimonial, 1.600, receita de serviço, 1.700, transferências correntes, 1.900, outras receitas correntes. Acho que tem que falar o valor aqui na frente, né? Me perdoe, eu vou retificando, vou ler tudo de novo. Receitas correntes, 1.100, imposto, taxa e contribuição melhoria, R$ 3.529.200. 1.200, contribuições, 664.000. Receita patrimonial, R$ 1.090.600. Receita de serviço, R$ 5.000.
1.700 transferência corrente, 37.512.483, não, 37.512.483 reais. 1.900 outras receitas correntes, 210 mil reais. Adalto aqui tá sem, né? Não é aqui esse 210. Porque aqui, veja bem. Passa aqui, vem aqui, vai passar aqui, e aqui já não tem valor. Tá bom. 1.900 outras receitas correntes, 210 mil reais, receita de capital. 2.200 alienação de bens, 88 mil reais. Total da receita bruta, 50.137.576 reais. Deduções para a formação do Fundeb, 6.427.400 reais. Total da receita líquida, 44.709.176 reais. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgão, função e subfunções de natureza da despesa, cujo desdobramentos apresentam-se com os seguintes valores. Primeiro, por órgãos. A. Orçamento fiscal. Poder Legislativo, 1.880.400 reais. Segundo, Poder Executivo, 28.554.261 reais. B. Orçamento da Seguridade Social. Segundo, Poder Executivo, 14.274.515 reais. Total geral da despesa do município, 44.709.176 reais. Segundo, por funções. A. Orçamento fiscal. 1. Legislativa. 4. Administração. Não, legislativa, 1.880.400 reais. 4. Administração, 3.397.085 reais e 40 centavos. Educação, 15.280.920 reais. 13º, cultura, 73 mil. Urbanismo, 15º, urbanismo, 2.616 reais, não, 2.616.500 reais. 17º, saneamento, 172 mil. 18º, gestão ambiental, 724.933 reais. 20º, agricultura, 88 mil. 23º, comércio e serviços, 933.489 reais e 82 centavos. 26º, transporte, 3.673.332 reais e 78 centavos. 27º, desporto e lazer, 575 mil. 28º, encargos especiais, 870 mil. Reserva de contingência, 150 mil. Total do orçamento fiscal, 30.434.000
R$661. Assistência social, R$1.927.100. Saúde, R$12.347.415. Total do orçamento da Seguridade Social, R$14.274.515. Total geral da despesa do município, R$44.709.176. Por grupo de natureza de despesa, orçamento fiscal. Despesa corrente. Primeiro, pessoal e encargos sociais, R$13.953.060,07. Juro de encargos da dívida, R$180.000. Outra despesa corrente, R$13.649.491,40. Despesa de capital, investimento, R$2.302.109,53. Amortização da dívida, R$200.000. Reserva de contingência, R$150.000. Total do orçamento fiscal, R$30.434.661. B. Orçamento da Seguridade Social. Despesa correntes. Pessoal e encargos sociais, R$4.927.500. Outra despesa corrente, R$9.043.515. Quarto, despesa de capital. Investimento, R$330.500. Não, R$303.500. Total do orçamento da Seguridade Social, R$14.274.515. Total geral da despesa do município, R$44.709.176. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá realizar alterações orçamentárias, desde que de obedecidos os critérios e limites estabelecidos na Lei nº 934, de 14 de outubro de 2025. As suas alterações, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026, ficando autorizado a abrir no curso de execução orçamentária 2026 créditos adicionais até o limite de 10% na despesa total fixada por esta lei. Segundo, utilizar os recursos vinculados à conta de reservas de contingência nas situações previstas no artigo 5º do inciso 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 8º da Portaria Interministerial número 163, de 4 de maio de 2001. Terceiro, realizar a abertura de créditos suplementares por conta superávit financeiro, apurada em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo 43 do inciso 1º da Lei nº 4.320/64. Quarto, realizar a abertura de créditos suplementares provenientes do excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das suas diferenças acumulada mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada por efetivamente comprovado, considerando-se ainda a tendência do exercício, na forma do artigo 43 da Lei nº 4.320/64. Quinto, abrir um curso de execução do orçamento de 2026, créditos adicionais suplementares para cobrir despesas vinculadas à fonte de recursos específicos, cujo recebimento no exercício tenha exercido a previsão da arrecadação e execução.
Sexto, transpor, remanejar e transferir recursos dentro da mesma categoria de ação ou programação por anulação de dotação, conforme o artigo 43, primeiro inciso 3º da Lei Federal número 4.320/64, em razão das alterações de competência e atribuições orçamentárias, mantida ou não a estrutura programática até o limite de 10%. Primeiro, os créditos adicionais suplementares abertos por decreto do Poder Executivo, quando destinado às dotações relativas aos serviços da dívida pública, pessoal ativo e inativo e pensionistas, encargos sociais, débitos constantes e precatórios, judiciais e despesas à conta de recursos vinculados a convênios firmados. Não onerarão o limite para abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 5º. Os órgãos e entidades mencionadas no artigo 1º ficam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral das contas públicas do município, até 15 dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais para fins de consolidação das contas públicas e ente municipal. Artigo 6º. Ficam convalidadas as alterações dos programas, indicadores, metas e ações realizadas pelo Plano Plurianual, PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, utilizadas para a elaboração da presente peça orçamentária. Artigo 7º. A lei entrará em vigor do 1º de janeiro de 2026, revogadas disposições em contrário. Vanderlei Lopes da Silva, Prefeito Municipal. Sala das Sessões, Vereador Lázaro Benedito de Lima. Pedra Bela, 9 de dezembro de 2025, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Adão Márcio Ferreira, Presidente. Murilo de Moraes, membro. Simonita Moni da Silva Maciel, membro. A emenda substitutiva da Comissão de Orçamento e Finanças desta Casa, recepcionada por esta mesa, será analisado e posteriormente analisado pelo jurídico, novamente depois pelas comissões permanentes e para votação posterior. Pedido de informação. Pedido de informação número 73 de 2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito Vanderlei Lopes da Silva. Cumprimento cordialmente com base no artigo 5º, 33 da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da Lei de número 12.527 de 2011, a Lei Geral de Acesso a Informações Públicas e o regimento interno desta Casa, dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para apresentar requerimento de informações. Considerando que a Lei nº 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contrato Administrativo prevê os valores para a dispensa de licitações. Considerando que a merenda escolar é fundamental para o desenvolvimento físico, mental e cognitivo dos alunos da rede pública, pois fornece uma alimentação equilibrada, como também promove hábitos alimentares saudáveis, sendo para alguns a única refeição do dia. Considerando que uma boa merenda escolar garante os nutrientes essenciais para o crescimento e para o bom funcionamento do cérebro, bem como melhora o desempenho escolar e ainda uma boa alimentação melhora a concentração e a disposição, o rendimento nas aulas. E por fim, a escola se torna um espaço para aprender sobre alimentação equilibrada desde a infância, influenciando padrões para a vida toda. Venho por meio deste solicitar que seja encaminhada a esta casa as seguintes informações. Primeiro, lista contendo todos os alimentos e itens destinados à merenda escolar pelo período de janeiro de 2025 a dezembro de 2025, que são os funcionários receberam e assinaram referidos itens. Segundo, houve a devida
conferência dos itens destinados à merenda pelos funcionários. Terceiro, e por fim, saber quais os valores montantes dos itens comprados, destinados à merenda escolar, e quais as modalidades de licitação utilizada. Considerando a importância, a transparência e da segurança nas ações da administração pública, solicitamos que as informações requeridas sejam prestadas no prazo regimental de 15 dias. Aproveito e ensejo para renovar meu protesto de estima e consideração. Pedra Bela, 9 de dezembro de 2025. Daniel Aparecido Pinto, vice-presidente da Câmara. Aprovado, portanto, o pedido de informação número 73/2025. Pedido de informação número 74 de 2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito Vanderlei Lopes da Silva. Cumprimento cordialmente com base no artigo 5º, 33 da Constituição Federal, nos artigos 10, 11 e 12 da Lei de número 12.527 de 2011. A Lei Geral de Acesso a Informações Públicas e o regimento interno desta Casa. Dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para apresentar requerimento de informações. Considerando que a Casa Popular são moradias que fazem parte da política pública habitação, com o objetivo de garantir o direito de moradia digna, facilitado ao funcionamento e subsídios com foco em renda familiar e condições como não ter outro imóvel. Venho por meio deste solicitar que seja encaminhada a esta casa as seguintes informações. A municipalidade possui o terreno para a construção da Casa Popular? Se afirmativo, onde esse terreno e quantas casas serão? Terceiro, se afirmativo, em que fase é esta documentação burocrática e qual a estimativa do prazo para o início das construções das casas? Considerando a importância da transparência e da segurança nas ações da administração pública, solicitamos que informações requeridas sejam prestadas no prazo regimental de 15 dias. Aproveito e ensejo para renovar meu protesto de estima e consideração. Pedra Bela, 9 de dezembro de 2025. Daniel Aparecido Pinto, vice-presidente da Câmara. O pedido de informação número 74/2025 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestar. Aprovado, portanto, o pedido de informação 74/2025. Pedido de informação número 75 de 2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito Vanderlei Lopes da Silva, cumprimento cordialmente com base no artigo 5º, 33 da Constituição Federal, nos artigos 10, 11 e 12 da Lei número 12.527 de 2011. A Lei Geral de Acesso a Informações Públicas e o regimento interno desta Casa. Dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para apresentar requerimento de informações. Considerando a crescente relevância nas redes sociais como canal de comunicação entre a administração pública e a população, a necessidade de assegurar a transparência e o cumprimento das normas legais que regem o acesso à informação pública, vem por meio deste solicitar a identificação do servidor responsável pela gestão e administração das redes sociais oficiais do município de Pedra Bela e das páginas das suas respectivas diretorias, esporte, assistências, desenvolvimento social, educação, etc., incluindo todas as plataformas utilizadas. Informações sobre a forma de contratação, as quais as medidas adotadas para sua formalização, como envio de cópia integral do processo da contratação e instrumento contratual. Os procedimentos adotados pelo gestor dos canais de comunicação para a administração e monitoramento das publicações nas referidas redes sociais. Que seja esclarecido se há controle rigoroso sobre quem pode acessar dados sigilosos e como são garantidas a segurança da privacidade dessas informações, conforme determina a Lei nº 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados. Conforme a importância da transparência e segurança nas ações da administração pública, solicitamos que as informações requeridas sejam prestadas no prazo regimental de 15 dias. Pedra Bela, 9 de dezembro de 2025,
Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. O pedido de informação número 75/2025 está em votação. Os favoráveis permaneçam quem estão. Os contrários, por favor, se manifestar. Aprovado, portanto, o pedido de informação 75/2025. Pedido de informação número 76/2025. Ao excelentíssimo senhor prefeito Vanderlei Lopes da Silva, cumprimento cordialmente com base no artigo 5º 33 da Constituição Federal, nos artigos 10, 11 e 12 da Lei número 12.527 de 2011. A Lei Geral de Acesso a Informações Públicas e o regimento interno desta Casa, dirijo-me respeitosamente a Vossa Excelência para apresentar requerimento de informações. Considerando que a Diretoria Municipal de Educação promoveu alteração no salário base dos servidores da educação que exercem função gratificada. Considerando que os novos valores aplicados divergem daqueles previstos na Lei Complementar de número 177 de 2025, gerando a necessidade de esclarecimento sobre a legalidade e motivação do ato administrativo. Considerando que as decisões que envolvem remuneração de servidores públicos devem estar amparadas em parecer jurídico, visando garantir conformidade legal, transparência e controle do ato administrativo, venho por meio deste solicitar-se cópia integral do parecer jurídico emitido pela Procuradoria do Município, que tenha fundamentado a alteração do salário base dos servidores da educação que ocupam função gratificada, caso existente. Da manifestação da Controladoria Interna, nota técnicas ou análise que tenham subsidiado tal decisão. De eventual ato administrativo, despacho, orientação ou instrução interna que tenha autorizado, recomendado ou formalizado a alteração dos valores. Considerando a importância da transparência e da segurança nas ações da administração pública, solicitamos que as informações requeridas sejam prestadas no prazo regimental de 15 dias. Pedra Bela, 8 de dezembro de 2025, Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. O pedido de informação número 76/2025 está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários, por favor, se manifestar. Aprovado o pedido de informação número 76/2025. Indicações. Indicação número 362/2025. Troca de lâmpada na rua Bernardino de Lima Paz, em diversos postes e reparos na rede elétrica em frente com a casa número 13, a referida rua. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 9 de dezembro de 2025, Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. A indicação número 362/2025 é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 363/2025. Reparo urgentes na ponte localizada na divisa do Estado de São Paulo e Minas Gerais. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 9 de dezembro de 2025, Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. A indicação número 363 é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 364/2025. Instalação de estrutura para iluminação pública na ponte próxima à lombada da rua Domingos Centovante, no bairro Maciel, e troca de lâmpadas na rua João Cenciano Neto, bairro Maciel, nas proximidades da residência do Sr. Vulgo Dani Docido. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, 9, Pedra Bela, 9 de dezembro de 2025, Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. A indicação número 364/2025 é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 365/2025. Construção de uma lixeira de concreto no formato de caixa de alvenaria, com dimensões adequadas no local atualmente utilizado como ponto de descarte de resíduos no bairro Pitangueira de Cima. Imagem anexa.
Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 9 de dezembro de 2025, Denício Pereira, vereador. A indicação número 365/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 366/2025. Solicitação de adoção de medidas para a manutenção da iluminação pública no bairro do Suncu, especialmente nas proximidades da praça local. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 9 de dezembro de 2025, Murilo de Moraes, vereador. A indicação número 366/2025 é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Esgotadas as matérias em tratados expedientes, está aberto o uso da palavra aos senhores vereadores. Não havendo inscritos, nos termos do regimento interno, declaro a suspensão da sessão por 15 minutos para o intervalo regimental. A pedido desta mesa, desse presidente ou qualquer vereador, nos termos do parágrafo 2º do artigo 163, o intervalo regimental poderá ser simbólico, qual coloco nesse momento para discussão e votação dos senhores vereadores. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestar. Aprovado, portanto, o intervalo regimental simbólico. Conforme painel eletrônico, havendo quórum regimental, declaro reabertos os trabalhos da presente sessão. Por favor, Adão Moacir, faça a leitura do material para a votação. Projeto de Lei número 28 de 2025, de 2 de dezembro de 2025. Dispõe sobre o Sistema Municipal de Inscrição e Fomento das Festas Culturais Comunitárias, estabelecendo critérios para recebimento de apoio do poder público e da outras providências. Senhor Presidente, na forma do parágrafo único do artigo 174 do Regimento Interno desta Casa, solicito que seja colocada em votação a dispensa da leitura do projeto de lei número 28 de 2025, de 2 de dezembro de 2025. Dispõe sobre o Sistema Municipal de Inscrição e Fomento às Festas Culturais Comunitárias, estabelecendo critérios para o recebimento de apoio do poder público e da outras providências, e do parecer jurídico, lendo somente o parecer das comissões, tendo em vista que o preferido projeto já foi lido na 37ª sessão ordinária e os mesmos se encontram disponíveis no site para consulta. Coloco em discussão e votação o pedido da dispensa da leitura do projeto e do seu parecer jurídico, passando ao parecer das comissões. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestar. Aprovado, portanto, a dispensa da leitura do projeto e do seu parecer jurídico, tendo em vista que os mesmos já se encontram no site e o projeto também já foi lido nesta casa. Passando, portanto, ao parecer conjunto das comissões. Parecer conjunto das comissões. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Análise do projeto ordinária número 28 de 2025. Autor Murilo de Moraes. Assunto: dispõe sobre o Sistema Municipal de Inscrição e Fomento às Festas Culturais Comunitárias, estabelecendo critérios para o recebimento e o apoio do poder público e da outras providências. E análise ao projeto de lei ordinária número 28 de 2025, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, se manifesta a comissões permanentes supracitadas em conjunto após a vasta discussão. Primeiro, do objeto. A matéria da proposta estabelece a criação do SINFEC, com procedimentos, critérios e princípios para inscrições, análise e concessão do apoio financeiro, logístico e institucional às festas culturais comunitárias do município, distribuindo as comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Saúde, Educação, Cultura e Lazer, e Turismo e do Orçamento, Finanças e Contabilidade passa a ser a análise. Houve análise da assessoria, opinando favorável pela tramitação do referido projeto.
Do relatório, os 9 vereadores Adão Moacir Ferreira, Daniel Aparecido Pinto, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Simonita Mani da Silva, Maciel, relatores do parecer conjunto das respectivas comissões, apresentaram a seguinte conclusão. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O CCIR analisa o projeto sob o aspecto constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa. Após exame, verificou-se que: primeiro, a matéria de competência legislativa municipal. Segundo, o projeto respeita os princípios da administração pública. Terceiro, a redação é clara e compatível com as normas técnicas legislativas, podendo ser regulamentada pelo Executivo sem prejuízo. Conclusão da CCIJ. O projeto é constitucional, legal e redacionalmente adequado. Segundo, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, o COFC, analisou o impacto orçamentário da contabilidade financeira. Verificou-se que o projeto não cria despesa obrigatória nem institui repasse automático. A concessão de qualquer apoio permanece condicionada à disponibilidade orçamentária. O modelo proposto permite planejamento adequado pela administração. Não há forma de lei de responsabilidade fiscal. A regulamentação posterior definirá parâmetros de execução sem comprometer o equilíbrio fiscal. Conclusão: o projeto é orçamentário, viável e financeiramente compatível. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. A comissão analisou o mérito cultural e social da proposta. Constatou-se que: primeiro, o sistema proposto incentiva a preservação das manifestações tradicionais do município. Segundo, o projeto amplia o acesso das comunidades de apoio público, democratizando o fomento cultural. Terceiro, a exigência da inscrição prévia contribui para a organização e o fortalecimento das festas locais. Quarto, as formas de apoio previstas são compatíveis com a realidade municipal. Conclusão: a comissão entende que o projeto apresenta mérito cultural e social, sendo favorável à sua aprovação. Terceiro, decisão das comissões. Diante de todo o exposto, as comissões de Constituição, Justiça, Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade e de Saúde, Educação, Cultura e Lazer e Turismo, reunidos para a análise do projeto de lei número 28 de 2025, opinam pela sua aprovação por ser constitucional e relevante, interesse cultural e compatível com a legislação financeira vigente. Pedra Bela, São Paulo, 9 de dezembro de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Murilo de Moraes, presidente, Noel Rosa Marques, membro, Simonita Moni da Silva Maciel, membro. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Adão Moacir Ferreira, presidente, Murilo de Moraes, membro, Simonita Moni da Silva Maciel, membro. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Daniel Aparecido Pinto, presidente, Adão Moacir Ferreira, membro, Renato Rogério Ferreira, membro. O projeto está em discussão. Não havendo inscritos, está em votação. O projeto de lei foi aprovado.
Projeto de Lei número 36, de 24 de novembro de 2025. Dispõe sobre a permissão do patrocínio de parcerias com empresas privadas em eventos esportivos do município de Pedra Bela e da outras providências. Senhor Presidente, na forma do parágrafo único do artigo 174 do Regimento Interno desta Casa, solicito que seja colocada em votação a dispensa da leitura do projeto de lei número 36, de 24 de novembro de 2025. Dispõe sobre a permissão de patrocínio e parcerias com empresas privadas em eventos esportivos do município de Pedra Bela e da outras providências. Do parecer jurídico, lendo somente os pareceres das comissões, tendo em vista que o referido projeto já foi lido na 36ª sessão ordinária e os mesmos se encontram disponíveis no site para consulta. Coloco em discussão e votação o pedido da dispensa da leitura do projeto e seu parecer jurídico, passando ao parecer das comissões. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, se manifestar. Aprovado, portanto, a dispensa da leitura do projeto e do parecer jurídico, passando ao parecer das comissões. Parecer conjunto das comissões. Primeiro, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Segundo, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Terceiro, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. E análise ao projeto de lei ordinária número 36, 2005. Autor, Renato Rogério Ferreira. Simonita Amoni da Silva Maciel Leme. Roseli Jesus do Amaral Leme. Assunto: dispõe sobre a permissão do patrocínio e parcerias com empresas privadas em eventos esportivos do município de Pedra Bela e da outras providências. E análise ao projeto da lei ordinária do número 36, 2025, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, se manifestam as comissões permanentes suplicitadas em conjunto após a vasta discussão. Primeiro, do objeto. O projeto de lei número 36, 2025 tem por objetivo regulamentar a permissão de patrocínio e parcerias com empresas privadas ou públicas em eventos esportivos realizados no município de Pedra Bela, estabelecendo regras para transparência, ética, publicidade institucional, fiscalizando e garantia do interesse público. A proposta dispõe sobre os conceitos de evento esportivo, patrocínio e colaboração, define requisitos para aceitação de parcerias e prevê mecanismo de controle e prestação de contas, distribuída às comissões de Constituição, Justiça, Redação de Saúde, Cultura, Lazer e Turismo, e de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Passa-se a análise. Houve análise da Procuradoria Jurídica opinando favoravelmente pela tramitação do referido projeto. Do relatório. Os nobres vereadores Adão Moacir Ferreira, Daniel Aparecido Pinto, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Simoni da Silva Maciel, relatores do parecer conjunto das respectivas comissões, apresenta a seguinte conclusão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o exame do aspecto constitucional, legal e redacional do CCJR verificou-se que: primeiro, o projeto respeita a competência legislativa municipal. Segundo, a proposta é compatível com os princípios da administração pública no artigo 37 da CF. Terceiro, o texto não apresenta ilegalidade e inconstitucionalidade das delegações e inadequadas. Quarto, a técnica legislativa é adequada, ainda que alguns dispositivos exijam detalhadamente posterior na regulamentação. Conclusão: o CCJR opina pela constitucionalidade, legalidade de boa redação do projeto. Segundo, a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, em análise financeira
e orçamentária, esta comissão verificou-se que: primeiro, o projeto não cria despesa obrigatória nem amplia gastos permanentes. Segundo, a entrada de recursos privados pode, inclusive, reduzir a necessidade de aporte público. Terceiro, o texto condiciona as ações ao controle, fiscalização e publicidade dos recursos, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quarto, a regulamentação permitirá definir procedimentos de prestação de contas sem impacto negativo no orçamento municipal. Conclusão, é viável sob o ponto de vista orçamentário e financeiro, não havendo impedimento à sua aprovação. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Analisando o mérito da comissão, verificou-se que: primeiro, a permissão dos patrocínios e parceria potencializa ações esportivas e comunitárias. Segundo, o texto promove a inclusão e adesão de novos públicos, de fortalecimento das práticas esportivas. Terceiro, a exigência de transparência e respeito ao interesse público qualifica o ambiente esportivo e garante segurança à população. Quarto, a restrição da publicidade de produtos nocivos à saúde reitera políticas de promoção da saúde e bem-estar. Conclusão, a comissão entende que o projeto apresenta relevante mérito social e esportivo, sendo favorável à sua aprovação. Terceiro, decisão das comissões. Diante do exposto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, de Saúde, Cultura, Lazer e Turismo e do Orçamento, Finanças e Contabilidade, reunidas para o exame do projeto de lei número 36 de 2005, opino pela sua aprovação por ser constitucional, adequado ao interesse público e compatível com as normas orçamentárias de responsabilidade fiscal. Pedra Bela, São Paulo, 9 de dezembro de 2025. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Murilo de Moraes, presidente. Noel Rosa Marques, membro. Simoni Tamoni da Silva Maciel, membro. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Adão Moacir Ferreira, presidente. Murilo de Moraes, membro. Simoni Tamoni da Silva Maciel, membro. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Daniel Aparecido Pinto, presidente. Adão Moacir Ferreira, membro. Renato Rogério Ferreira, membro. O projeto de lei está em discussão. Não havendo inscritos, está em votação. A propositura foi aprovada. Não havendo mais matéria para deliberação e votação, fica aberto nesse momento para que os senhores vereadores, querendo, possam fazer uso da palavra para explicações pessoais ou matérias de interesse público. Vereador Renato. Boa noite. Sociais. Nobres colegas, eu gostaria de começar agradecendo primeiramente a Deus pelo dom da vida. Renato, acho que só vai ter que usar outro. Boa noite a Pessoal, todos. só desculpa, vereador, cortá-lo, eu vou reiniciar o seu tempo na tela. Deixa eu só reiniciar. Na verdade, por conta do mau tempo, a gente tem uma instabilidade aqui. Então, no começo não consigo pegar na transmissão, eu vou reiniciar o seu tempo, tá bom? Devolver o tempo ao vereador. Boa noite a todos. Boa noite. Eu gostaria, presidente, nobres colegas, a nossa população, de agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida e pelo dom da cura. Os médicos, né, com as mãos de Deus, os médicos, realizaram um procedimento
que eu realizei na terça-feira passada. Não pude estar presente na sessão, mas graças a Deus o procedimento foi um sucesso. E eu confesso a vocês que eu achei que por um problema de saúde eu iria até abandonar a política. Mas Deus sabe das nossas cruzes e das bagagens que podemos carregar. Então eu venho agradecer. Vocês não sabem como é bom sentir o coração bater mais forte, presidente, meus nobres colegas. Então é com muita satisfação, muita alegria, que eu deixo aqui registrado esse momento. Muito obrigado a todos e Deus abençoe. Vereador Murilo. Boa noite, senhor presidente, Boa noite. nobres vereadores e aqueles que nos acompanham nesta casa e pelas redes sociais. Antes de tudo, presidente, eu gostaria de agradecer a esta casa, aos nobres vereadores, pela aprovação da lei que fala sobre o fomento às festas culturais, tanto nas zonas rurais quanto urbanas do município. É uma lei que regulamenta algo que já existe, deixa mais transparente e dá mais acesso a esses benefícios a todos que querem participar, tanto comunidades religiosas, quanto comunidades culturais tradicionais. Então eu agradeço a todos aqui que votaram favorável. Também gostaria de agradecer a todos, aos meus colegas vereadores e à população, porque hoje estamos na nossa última sessão ordinária. É importante pontuar isso, que foi um trabalho árduo desta casa durante todo esse ano. Então eu parabenizo a todos os vereadores aqui presentes. Também gostaria de falar das minhas proposituras que foram feitas no ano de 2025, que foram 4 projetos de lei, que estamos na luta para regulamentar todos e deixar todos funcionando. Que é o Parlamento Jovem, que é uma lei que hoje funciona e toda segunda e terça-feira do mês acontece aqui nesta Câmara. A penalidade por descarte irregular de lixo, também é uma lei que ainda estamos atrás do decreto do Executivo Municipal, mas é uma lei que foi aprovada nesta casa. A transparência dos conselhos municipais, que na última sessão foi aprovado. Os conselhos municipais têm relevância e são importantes para o município de Pedra Bela. E, por último, o projeto de hoje, que é de fomento às festas culturais. Foram 85 indicações e um trabalho conjunto que realizei junto com meus colegas ao longo de todo o ano, visitando secretarias, deputados e etc. Agradeço mais uma vez, presidente, e por hoje é só. Não havendo mais inscritos, nos termos regimentais, hoje é a última sessão ordinária do ano. Ou seja, nós temos um calendário de sessões, né, que elas terminam até o dia 15. Mas dia 15 é segunda, então terça-feira nós já não teremos as sessões ordinárias. Ao final eu vou fazer uma convocação de uma sessão extraordinária, daí eu explico um pouco melhor. Mas nos termos regimentais, nós da mesa, composta por mim, presidente, Daniel, vice-presidente, meu primeiro secretário, vereador Adão Moacir, minha segunda secretária, a vereadora Roseli, nós temos que apresentar um trabalho de tudo aquilo que foi, tudo aquilo que passou por essa mesa. Então é um trabalho da Câmara, mas não somente das atividades legislativas. Então isso aqui não envolve outras atividades parlamentares. Então isso aqui é um resumo dos trabalhos legislativos que passaram pela mesa. Projetos de leis ordinárias foram apreciados e aprovados na Câmara Legislativa do município de Pedra Bela, Estado de São Paulo, no presente ano 2025. Foram apresentados 36 projetos de lei. Houve um veto e 2 retirados pelo autor, e 33 projetos de lei aprovados. Leis complementares foram encaminhadas à casa um total de 4 projetos. Apreciados e votados foram 2, todos aprovados, e 2 retirados pelo autor, do Executivo Municipal. Também foram apreciados e votados no ano legislativo 2025 366 indicações, 76 pedidos de informações, 6 requerimentos, 26 moções, 6 resoluções e 1 decreto legislativo. Então esse é aqui o trabalho de tudo que passou pela mesa. Eu vou tentar levantar para a semana que vem das comissões também, depois a gente publica. Dá mais transparência aos trabalhos. Eu vou ler aqui uma convocação de uma sessão extraordinária. Algumas matérias, aí eu vou explicar o porquê. Por exemplo, aqui nós lemos hoje sobre a questão do orçamento. Ela retornou para esta casa hoje, então como ela teve alteração, nós precisamos ler e aprovar numa outra sessão. Ela não pode ser lida e aprovada na mesma sessão, e alguns outros também que chegaram na data de hoje, para apreciação desta casa. Então, na qualidade de presidente, eu estou convocando os senhores vereadores
para uma sessão extraordinária. Eu, doutor Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara Municipal de Pedra Bela, diante da urgência da matéria a ser deliberada e usando as atribuições legais, em especial as disposições constantes no artigo 26, inciso 5, a linha A do regimento interno desta Casa, faço saber que a Câmara convoca, com observância das normas legais e regimentais, sessão extraordinária, a ser realizada no dia 15 de dezembro de 2025, com início previsto às 17 horas e 30 minutos para discussão e votação dos seguintes projetos. Emenda substitutiva ao projeto de lei 2125, de 9 de agosto de 2025, que autoriza a concessão de auxílio de transporte aos estudantes e dá outras providências. Projeto de lei número 31, de 31 de outubro de 2025, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial e suplementação por excesso de arrecadação, destinado ao Departamento de Assistência Social e dá outras providências. Emenda substitutiva ao projeto de lei número 34, de 14 de novembro de 2025, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2026. Sala de Sessões, vereador Lázaro Benito de Lima, Pedra Bela, 9 de dezembro de 2025. Caso entre mais alguma matéria que seja necessária à apreciação, sairá então aí em sessão no Diário Oficial a convocação dos senhores vereadores. Tá? Então fica convocado para segunda-feira, dia 15, às 17 horas e 30 minutos, a discussão e votação dos projetos mencionados por mim. Bom, como nós temos uma sessão, faço os agradecimentos aos senhores na semana que vem, de todo o trabalho que nós realizamos aqui. Temos uma sessão, primeiro ano legislativo finalizando, sessões ordinárias. Então nós seguimos aí todo o calendário, parabenizo o trabalho a todos. Comunico que a nossa próxima sessão ordinária será no dia 3 de fevereiro de 2026. Então nós retomamos os trabalhos ordinários da Câmara dia 3 de fevereiro de 2026. Declaro encerrado então os trabalhos da presente sessão. Boa noite, que Deus abençoe a todos.